Esse aqui é o tema da nossa ministração de hoje. Videira verdadeira. Nós vamos falar sobre João no capítulo 15. É um texto bastante conhecido da igreja. Eu, inclusive, já preguei sobre esse texto aqui algumas vezes, porque é um texto clássico, né? Um texto bastante importante. E eu sei que nós precisamos compreender o que Jesus quer dizer para nós quando Ele fala que Ele é a videira verdadeira. Jesus tem vários eu sou na Bíblia. Em alguns momentos Ele diz, eu sou o pão da vida. Em outros momentos Ele diz, eu sou a luz do mundo. Em outros momentos Ele fala, eu sou a porta. Em outros momentos Ele diz, eu sou o bom pastor. Em outros momentos Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Em outro momento Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, Ele se coloca, eu sou. E aqui nesse texto que nós vamos ler agora, Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Vamos ler. Eu sou videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Bonito esse texto, né, queridos? Aqui Jesus apresenta 3 personagens, vamos ver quais são eles. Ele apresenta a si próprio como a videira verdadeira, e ele fala, o Pai, o Deus Pai é quem? É o agricultor, e nós somos quem? Nós somos os ramos. Vamos entender isso que Jesus está falando. Então ele diz, esse texto que nós lemos, e ele apresenta 3 personagens. Jesus é a videira, o Pai é o agricultor, aquele que poda, aquele que cuida da videira, e nós somos os ramos. Os frutos vêm pelos ramos. O fruto vem por mim e por você, porque nós somos os ramos. O Espírito Santo é quem aqui nessa história? Porque aqui tem o Filho, tem o Pai e o Espírito Santo. O Espírito Santo é a seiva que faz você frutificar. Nós não podemos frutificar por nós mesmos. Eu acho que foi o Edson que falou isso hoje cedo na escola de líderes. Ele falou, e é verdade, nós não podemos frutificar sem a seiva do Espírito. Assim como uma árvore não pode dar fruto, se ela não recebe a seiva ali da árvore, da videira. Não pode dar uvas se não houver o tronco que pega pela raiz ali os nutrientes necessários para levar a seiva e fazer com que aquele ramo, aquela árvore, aquela planta possa frutificar. Nós somos os ramos, o Pai é o agricultor e Jesus é a videira verdadeira. O que será que é fruto? Quando o texto fala que aquele que está enxertado na videira verdadeira dá muito fruto, não é assim que fala? Aquele que está conectado e aquele que permanece conectado, esse dá muito fruto. Mas que fruto é esse que o texto está falando? Quais são os frutos que Deus espera de mim e de você? Eu já disse isso algumas vezes, mas eu gostaria de reforçar, isso é importante para nós. A gente tem falado bastante sobre frutificação, sobre multiplicação, mas o que se trata isso? Quais são os tipos de frutos que Deus, quando olha para você, Ele espera encontrar? É interessante isso, porque certa vez Jesus passa numa árvore que não era tempo de figos e aquela árvore não tinha frutos, mas ele olha para aquela árvore que não tinha frutos, ele amaldiçoa aquela árvore e aquela árvore seca no mesmo momento. O Senhor vai procurar frutos em você. Será que se Ele olhar para você, Ele vai encontrar frutos? Quais são esses frutos? A Bíblia fala de 3 tipos de frutos, queridos.
Aqueles que já ouviram isso, reforça isso no seu coração. E aqueles que ainda não ouviram, preste bastante atenção, isso realmente é bastante importante. O primeiro tipo de fruto que Deus espera de nós são aqueles frutos dignos de arrependimento. Mateus, no capítulo 3, lá no versículo 8, conta que João Batista começava a pregar e começava de forma muito educada, dizendo: raça de víboras, arrependei-vos. Delicado, né? Simpático. Mas ele estava dizendo: pessoal, se arrependam, produzam frutos o quê? Dignos de arrependimento. O que ele estava querendo dizer? Gente, se arrependa e mostre que você realmente se arrependeu. O que é mostrar se você realmente se arrependeu? Aquela pessoa que frequentava certos lugares, qual é o fruto do arrependimento dela? Ela agora não frequenta mais aqueles lugares. Aquela pessoa que falava palavrões ou se posicionava dessa forma, agora ela não faz mais isso. Ela teve mudança. Isso é fruto do arrependimento. Mudança de vida, conversão. Mudança de mente, mudança de prioridade. Nós vimos aqui o Daniel e tem sido tão gostoso vê-lo falar. A gente ouve a Camila também, a Camila está ali evangelizando no hospital. Poxa, eu penso, isso é mudança, isso é fruto, isso é bênção de Deus. É mudança de pessoas que experimentaram o encontro com Jesus e tiveram a vida transformada. Então, nós precisamos gerar esses frutos em nós. E esses frutos, queridos, eles não são apenas externos, exteriores, eles são internos, são transformações realmente que acontecem no âmbito do caráter da pessoa. A pessoa se torna diferente, mais amável, ensinável, submissa, ela se torna serva, ela quer servir. Algo mudou no caráter dela, algo mudou, a palavra dela mudou, o posicionamento dela mudou. São frutos de arrependimento. Deus espera isso de você. Quando você aceitou Jesus, quando foi seu encontro com Deus, nós temos um evento que nós chamamos de encontro com Deus, porque nós estimulamos esse encontro, essa experiência. Eu estou fresquinho na minha cabeça, tenho dado aula para o pessoal dos novos membros, e hoje nós falamos do quadrilátero wesleyano. A turma passada, cadê a Bia? Você lembra? Foi a queima-roupa essa, Bia, desculpa. Mas lembra do trek? Do trek? Lembra, Gabi? O quadrilátero wesleyano, ele vai falar da razão, experiência, tradição e criação, e a Bíblia no centro. Essas são a perspectiva wesleyana da vida cristã. Então, a razão e a experiência são coisas muito importantes. Nós estimulamos a experiência, mas não só a experiência por ela mesma. A experiência por ela mesma é fanatismo. Nós precisamos da razão, nós precisamos entender a palavra, nós precisamos compreender cognitivamente aquilo que Deus espera de nós e que essa palavra nos transforme. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e não coloca em prática aquilo que ouve é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a areia. E o homem que ouve a palavra e pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vindo a tempestade, o que se construiu sobre a rocha fica intacto, fica ileso, fica firme, porque ele não só ouviu a palavra, mas ele praticou a palavra. Então nós precisamos entender isso é extremamente importante. Mas quando você teve um encontro com Jesus, o que mudou na sua vida? O que mudou? Quais são as suas motivações agora em relação ao sexo oposto? Quais são as suas motivações agora na sua vida financeira, no seu casamento, com os seus filhos? O que você tem valorizado depois do seu encontro com Jesus? Nós esperamos que haja transformação, querido, porque nós cremos no Evangelho que transforma. Nós não cremos no Evangelho que deixa você igual você sempre foi. Nós cremos no Evangelho que transforma vidas. Nós cremos no Evangelho que transforma viciados em droga em homens de Deus, abençoados, cheios da presença do Senhor, ganhando outras vidas agora. Nós cremos no Evangelho que transforma um publicano, um ladrão como Zaqueu, em agora um homem generoso que distribui suas riquezas para as pessoas. Porque o Evangelho transforma. Não existe Evangelho que não transforma as pessoas. John Wesley diz que não existe Evangelho que não seja social. Não existe santidade que não seja social. E não existe santidade que não seja comunitária. Quando você tem um encontro com Jesus, os frutos de arrependimento vão fazer você servir. E você vai procurar os ministérios da igreja para servir. Deus quer te usar, sabia, querido? Que você tem dons maravilhosos.
Eu vejo aqui a Clarice, tem um dom maravilhoso de cuidar das plantinhas ali, o cuidado. Puxa, como a gente precisa disso, como é gostoso, né? Ela e a Rebeca botaram ali os buchinhos ali, já dá um ar diferente para a igreja, são os ministérios da igreja. Quais são os seus dons? O que Deus colocou para você fazer? Nós vimos ontem o jantar da família aqui, a Iraci, eu acho que está acompanhando pela internet. Oi, Iraci, Deus abençoe. A Iraci, poxa, fez uma decoração tão bonitinha. Tem gente que cuida das crianças e, poxa, é uma bênção. Esse é o corpo, as pessoas participando, trabalhando com os dons, porque a vida foi mudada. Amém, queridos? São os frutos de uma pessoa que teve um encontro com Jesus. A Bíblia fala de outro tipo de fruto também. O fruto do Espírito. Lá em Gálatas, no capítulo 5, fala sobre o fruto do Espírito. Que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso precisa ser gerado na minha e na sua vida. É claro que é um processo, queridos. Nossa, eu falo por mim, tanta coisa, eu falo para a Rebeca, só Jesus na causa. A gente precisa ser mudado, tem que ter um coração mais amoroso, tem que ser, e a gente é confrontado por isso. Mas assim como um fruto de uma árvore, você não chega para um abacateiro, é abacateiro que chama? Que produz abacate. Abacateiro. Você não precisa mandar o abacateiro dar abacate. Dá abacate agora, não faz sentido. Ele não fica se forçando para dar um abacate. O abacate simplesmente nasce de forma orgânica, assim como uma laranja, assim como qualquer outra fruta numa árvore. Ela simplesmente é gerada. O fruto vem de forma orgânica e natural. Importante a gente entender isso, querido. Importante a gente entender isso. Porque às vezes a gente quer que alguns desses princípios, como o amor, a alegria, a paz, sejam gerados em nós pelo esforço. E você acorda de manhã querendo ser mais amoroso. E esquece que o amor é um dom de Deus. Ele precisa fluir na sua vida e na minha vida também, quando a gente diminui mais de Deus em nós. E aí sim, o fruto do Espírito. Você é um homem cheio de amor, tem um coração alegre, um coração longânimo. O que é um coração longânimo? Longanimidade é um ânimo longo, um ânimo prolongado. Você não é uma pessoa que desiste pelo caminho, que passou um tempinho, você já está desanimado, cabisbaixo, para de frequentar uma igreja, ou para de acreditar em Deus, já fica desanimado. Mas não, o Espírito Santo te dá um ânimo longo, longanimidade, e nada desanima você. Você permanece firme até o final, porque o Espírito Santo está dentro de você. Você é benigno, você é bondoso, você é cheio de domínio próprio, você é manso, servo, porque é fruto de Deus em você. E todos nós, queridos, precisamos ser tratados para que esse fruto se manifeste em nós, a começar de mim. Tenho muita coisa para mudar e o Espírito Santo tem me confrontado e eu quero participar disso. Deus me usa, me trata, me faz um homem melhor. Eu quero manifestar os seus frutos na minha vida. E um outro tipo de fruto que a Bíblia fala, querido, é o fruto vidas. Jesus chama os discípulos e fala: venham, eu vou fazer vocês pescadores de homens. E quando ele envia os discípulos, ele diz: vão lá, pessoal, vão por todo mundo, por todas as nações e preguem o evangelho a toda criatura. Nós precisamos multiplicar, nós precisamos ganhar as pessoas, expandir. E aí, como o Daniel falou aqui, poxa, passa na rua, vê alguém, vai orar com ela, e chega um outro, ora por mim também. É doideira. O evangelho é isso, queridos. É você viver isso 24 horas por dia, e não aquelas 2 horinhas só no domingo à noite. Ganhar vidas, frutos. Pelos frutos os conhecereis. Jesus, Deus espera isso de mim, de você. Mas são frutos, você percebe, queridos, que são frutos muito profundos, de transformação genuína do caráter. Aquele que reclamava demais, murmurava demais, agora não reclama tanto, ou está sendo tratado para não reclamar, para não murmurar, para abençoar, para elogiar, para ser mais benigno. Nós precisamos desse tipo de mudança. E às vezes nós nos confundimos, irmãos, quando a gente fala de fruto. Às vezes a gente pensa que o fruto que Deus vai procurar em nós se trata do ativismo, de fazer muitas coisas para Deus e muitas coisas na igreja. Tem um texto lá em Lucas, no capítulo 18, que Jesus conta que 2 pessoas no templo, um fariseu e um publicano. Vem o fariseu
e diz, bate no peito e fala: Senhor, muito obrigado, porque eu sou muito bom, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Muito obrigado, Senhor, porque essa semana eu jejuei 2 vezes, eu cumpri toda a lei. E muito obrigado porque eu não sou como esse publicano. Muito obrigado porque eu não sou como esse pecador. E aí Jesus conta que no outro lado aquele pecador estava lá prostrado dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. E Jesus disse: você sabe quem foi justificado? Sabe quem foi justificado dos dois? O publicano. Porque aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. E às vezes nós achamos que pelo muito fazer, não, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu faço jejum, e isso não é o fruto que Deus espera de mim, de você. Tem um outro texto em Mateus, no capítulo 7, que Jesus fala dos falsos profetas. E essas pessoas vão chegar diante dele naquele último dia, o dia do julgamento final, e vão chegar diante do Senhor e falar: Senhor, nós expulsamos muitos demônios, nós fizemos muitos milagres em teu nome, nós frequentamos uma denominação, nós fizemos tantas coisas, olha os nossos frutos, olha tanta coisa que a gente fez. Jesus, naquele dia, dirá: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, eu não te conheço. Então o fruto aqui não se trata de ativismo, de fazer muitas coisas para Deus. O fruto que Deus está falando aqui é mais profundo. É a mudança do marido em relação à esposa. É a transformação de uma mulher em relação ao marido. Uma mulher agora auxiliadora. Um marido agora servo, que abençoa a esposa, que ajuda. De um filho em relação à sua obediência aos pais, e os pais em relação aos filhos. É mudança de caráter. É mudança de vida profunda. O Senhor não quer te fazer simplesmente alguém bonzinho, uma ética elevada. Não. O Senhor quer transformar sua vida completamente, para que você seja instrumento para fazer isso com outras pessoas. Muito bem, nós agora sabemos o que são esses frutos. E nós sabemos que nós somos os ramos e precisamos dar frutos como esses aqui. Não só frutos do ativismo. Não é isso, são esses frutos que Jesus vai procurar em mim e em você. Ele vai procurar frutos dignos de arrependimento, o fruto do Espírito. E vai procurar também almas. Você foi chamado para ganhar vidas, para compartilhar essa mensagem de salvação. Amém? Nós somos os ramos. Vê se você se encaixa em algum desses aqui. Existe um ramo, de acordo com aquele texto que nós lemos, João no capítulo 15, são os ramos que não dão fruto. Também existem os ramos que dão fruto. Existem os ramos que dão mais fruto. E tem os ramos que dão muito fruto. Qual tipo de ramo é você? Você é um ramo que não tem dado muito fruto, não tem muita mudança de vida. Você é um ramo que dá fruto, dá mais fruto ou dá muito fruto? Que tipo de ramo é você? Fique tranquilo, querido, se você estiver um pouco desanimado respondendo essa pergunta, porque essa noite o Senhor quer te enxertar de volta na videira para você dar muito fruto. E, queridos, realmente é isso que nós cremos, porque não depende do meu esforço como pastor, depende da presença de Deus, é Ele quem faz. E é por isso que a gente canta: Deus, a gente só precisa da sua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem encher o nosso coração. Nós precisamos da sua presença. É o Senhor quem faz a obra. É o Senhor quem muda a minha história, quem muda a minha família, a minha vida e faz o impossível. O que para mim é impossível para o Senhor, e eu sei que o Senhor faz. E, querido, basta você ser enxertado na videira novamente. E eu sei que Ele vai fazer isso essa noite com você, se você quiser. A gente precisa entender que é impossível produzir frutos sem o Senhor. O texto que nós lemos diz: sem mim vocês nada podem fazer. E aí o texto repete 12 vezes essa palavrinha permanecer. Vocês perceberam isso? Se você permanecer em mim, e a minha palavra permanecer em vós, permaneçam em mim, vocês vão dar fruto. Essa palavra é muito importante e há uma ênfase nesse texto sobre essa palavra. O que significa permanecer? É ser sustentado, mantido continuamente. E o nosso desejo para você, querido, é que você não só um dia tenha recebido a Cristo e achou que acabou aí. Não acabou não, na verdade começou aí.
há uma grande jornada, uma grande caminhada emocionante com o Espírito Santo, mudando, transformando a sua vida. Mas não, olha, talvez você venha aqui nessa noite com o seu coração angustiado. Todos nós temos problemas na nossa vida, demandas na família, problemas provavelmente, casamentos ali complicados, na beira da separação, filhos que não respeitam mais os pais, não conseguem enxergar a autoridade dos pais, problemas financeiros de várias ordens, desemprego. São tantos problemas, queridos, e às vezes isso te desanima, te deixa ansioso, você não consegue dormir, você precisa tomar aquele remedinho para você dormir, para você acordar, para você comer, e você é movido dessa forma. Mas aqui existe um caminho tão bonito, queridos, um caminho de que você entende que sem o Senhor, sem a seiva do Espírito, você não produz nada. E você precisa ser enxertado novamente e permanecer enxertado, para que você agora comece a frutificar, para que você comece a viver um novo de Deus na sua vida, independentemente da situação que você está vivendo. Mesmo em crise, eu posso te afirmar isso, você pode viver a abundância do Senhor. Você não precisa de mais dinheiro, querido, você precisa de Deus. Às vezes a nossa ilusão é achar que se a gente tivesse mais dinheiro, todos os nossos problemas estariam resolvidos. E eu vou afirmar para você aqui, isso não é verdade. Talvez se você conseguir mais dinheiro, você vai aumentar as suas dívidas, aumentar o seu padrão de vida e continuar sofrendo o que você está sofrendo, porque o problema não é o dinheiro. O dinheiro não vai solucionar os seus problemas. Jesus soluciona. A videira é a videira verdadeira. Você precisa da seiva para você frutificar, para você ser feliz no seu casamento, na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida. O segundo ponto que eu gostaria de afirmar para vocês é esse aqui. O ramo que não produz é cortado. O texto ele é muito emblemático quando fala sobre isso, que sem a videira, o ramo, impossível que ele dá fruto. Sem mim nada podeis fazer. E o segundo ponto é esse, que aquele ramo que não está produzindo fruto, ele acaba sendo cortado. O texto fala isso de forma muito específica. Por que as pessoas, às vezes, e o ramo não dá fruto? Alguns motivos, eu coloquei 2 aqui, mas, poxa, dariam muitos outros. Primeiro, por exemplo, a falta de dependência de Deus, a confiança na sua própria força. Às vezes você confia no seu trabalho, no seu esforço de estudar, de trabalhar, de conseguir dinheiro, de resolver problemas, de solucionar um problema no casamento, com seus relacionamentos, com seus amigos, etc, etc, etc. Você não está dependendo da seiva do Senhor, você está dependendo da força do seu braço. E essa falta de confiança plena em Deus faz com que você não receba da seiva. Você acha que não precisa da seiva. Às vezes nós achamos que conseguimos sozinho, mas é uma grande ilusão. O segundo problema é a rebeldia. Às vezes, é nossa escolha não obedecer. O Senhor já falou para você, marido, muda aí a sua postura em casa. Esposa, muda a sua postura em casa. Deus já falou com você. Talvez, deixa esse vício, deixa a bebida, deixa o cigarro, deixa aqueles programas de televisão que não te edificam, deixa aqueles sites na internet que não edificam você. Deus já falou, e às vezes a gente tem um coração rebelde e diz, olha, tudo bem, eu continuo do jeito que está, eu não quero mudar. Mas, às vezes, nós não damos fruto exatamente por isso. Pela nossa rebeldia, pela nossa autoconfiança, nossa autodependência, dependência no nosso estilo de fazer as coisas e achar que sempre vai dar certo, mas não vai. E eu, aqui, tem 2 perspectivas que a gente pode entender quando Jesus conta faz essa analogia, essa metáfora, e ele fala que aquele galho, o ramo que não dá fruto, ele corta. Depois ele vai dizer que esse galho que ele cortou é lançado ao fogo. Tem uma perspectiva apocalíptica aqui, certo? Que pode ser uma referência à eternidade, mas eu não queria levar por esse lado. Eu gostaria de colocar por esse aspecto da disciplina e da dor. Porque Deus não quer te perder. Talvez o corte do galho, do ramo que não está frutificando, é a última ação de Deus, mas antes Ele vai insistir em você.
Ele vai insistir para que você dê fruto, para que você seja feliz, abundante na sua vida. Você não precisa sofrer o que você está sofrendo. Você não precisa chorar o que você está chorando. Você não precisa. Deus quer cuidar de você. Deixa Ele gerar em você alegria em meio à dor. Satisfação em meio ao momento de seca. Lá no Salmo 1, ele fala assim, que aquele que tem prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite, ele é como uma árvore plantada junto às correntes. Ele dá sempre o fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz é bem sucedido. Olha que coisa maravilhosa, queridos, para aqueles que estão enxertados, que estão recebendo a seiva, mesmo no tempo difícil do inverno, da seca, ele vai dar flor. Ele vai frutificar, porque isso não vem dele, é fruto do Espírito Santo na vida dele. E nós podemos viver isso, queridos. Isso está disponível para mim, para você, hoje. Se entrega a Ele, volta para a videira. Talvez o seu sofrimento, e eu penso isso, às vezes Deus pesa a mão, queridos, e é isso que eu coloco como disciplina e dor. Às vezes Deus pesa a mão em algumas famílias, em algumas vidas. Momentos que você nunca imaginava passar. Talvez uma enfermidade, talvez uma crise brava em alguns aspectos aí dos seus relacionamentos, dúvidas, incertezas. Eu penso, às vezes é a mão de Deus pesando para te atrair de volta para Ele, para você voltar para a videira. Ele não quer te cortar. Ele quer que você frutifique. E é tão gostoso, é tão bom depender dEle e saber que tudo vem dEle e Ele vai suprir todas as necessidades. Isso é bênção. Mas será que Deus está pesando a mão? Está tentando te trazer de volta? Qual é a situação que você está vivendo hoje? Tem alguma situação aí que você está no limite da sua vida? Eu quero que você se atente, porque pode ser o Senhor olhando para você e falar: filho, essa foi a única forma de você voltar a olhar para mim. Volta a olhar para mim, volta a depender de mim, deixa eu cuidar de você, deixa eu levar a seiva que te faz sobreviver. Não dependa, a sua seiva não é o dinheiro, a sua seiva não é o que o mundo diz da prosperidade, de um carro novo, uma casa nova, uma roupa nova, uma televisão maior, um celular melhor. Essa não é a seiva que te traz alegria. Aqui está, o Daniel falou, eu achava que a minha alegria, a minha seiva seria viajar o mundo e conhecer o mundo. Viajar é uma coisa muito boa, mas pode ter certeza que isso não preenche. Não preenche. A seiva do Espírito preenche você, e você vai frutificar nos momentos mais difíceis, e as pessoas vão ver isso. As pessoas vão perceber isso. A Aldete deu testemunho aqui. Poxa, foi diagnosticada com câncer, fez a cirurgia da mama e está aqui firme, sabendo que Deus está cuidando dela. E Deus tem usado algumas formas para tratar a família dela e tem trazido todo mundo aos pés de Jesus. É ou não é verdade? Porque traz dependência. Total dependência do Senhor. Então, será que o Senhor está querendo trazer um pouquinho de dificuldade para você voltar a olhar para Ele? Olha esse texto, queridos. Vou ler para vocês Hebreus 12, de 5 a 11. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por Ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Eu cortei essa parte, depois ele vai dizer o seguinte: qual pai que não disciplina o filho? Qual pai que por amor ao filho não vai discipliná-lo, para educá-lo, para ajudá-lo? Quanto mais o Pai Celestial, talvez vai açoitar, vai corrigir você, e isso dói. Vai doer um pouquinho, mas para você voltar a olhar para Ele e depender dEle. Olha o que Ele fala: Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece motivo de alegria, claro, é difícil, é doloroso, é triste. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Produz fruto aí, ó, fruto de justiça. Deixa Deus tratar você, querido. Deixa Deus voltar a te enxertar na videira. Confia nele. Algumas escolhas são difíceis.
E você precisa fazer algumas escolhas na sua vida. Solta o cabo da nau e confia em Jesus. Deixa Ele guiar o seu barquinho, deixa Ele guiar a sua vida. Dependa dEle, querido. Dependa da seiva dEle. Completamente, totalmente. E o ponto 3, o último que eu gostaria de falar para vocês hoje. Nós falamos do ramo que não produz. Nós falamos que todo ramo precisa do Senhor para produzir. E agora, querido, o ramo que produz é limpo. É aquele ramo que já está dando fruto, mas não está dando tanto fruto quanto poderia. Mas ele pode dar mais fruto ainda. E o texto fala que o Senhor olha para esse ramo, que está produzindo pouco fruto. Ele vai lá e poda. Ele vai lá e limpa, para que esse ramo possa produzir mais fruto. Olha o que diz esse texto em Romanos 5, 3-4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Será que o Senhor está podando você, tratando você, cortando algumas coisas aí, para você ficar mais dependente dEle? Para produzir perseverança em você, esperança em você, no Senhor, para você ficar menos dependente de você mesmo, menos dependente do dinheiro, dependente das circunstâncias, dependente do sentimento, e exercitar mais a sua fé. Deus quer fazer isso com a gente, querido, com um único objetivo, para você frutificar mais, para você manifestar fruto de Deus em você, mais amor, mais alegria, mais humildade, mais servidão, mais espírito, de servo, mais aparência e a mente de Cristo, a imagem de Cristo em você. E Deus vai tratando, vai podando. No momento não é legal, mas saiba que Deus faz isso. Às vezes Ele tarda um pouco alguma promessa, algum presente, alguma bênção, para tratar seu coração, para tornar você mais dependente dEle, mais apaixonado por Ele, e saber que tudo vem dEle. Deixa Ele cuidar de você, querido irmão e irmã. Ele está cuidando. Eu sei, eu conheço vidas aqui, eu olho para vocês, eu vejo Deus fazendo tanta coisa, querido, mas Ele tem feito isso, para fazer você frutificar mais, para ser um crente mais firme em Jesus. Eu tenho mais 2 textos para mostrar para vocês sobre isso que eu estou falando. O outro é esse aqui, 2 Coríntios 4, 8-11. Em tudo somos atribulados, não é em algumas coisas, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Olha que lindo isso. Você está atribulado? Tem tribulação? Tem, não tem? Para vender, Um monte. Olha isso. Você está atribulado, mas não angustiado. Está perplexo, mas não desanimado. Perseguido, mas não desamparado. Abatido, mas você não foi destruído e não será. O Senhor é contigo, querido. O Senhor quer te fazer frutificar em tempo difícil, de crise. É isso, querido. Quando alguém está firmado, enxertado, conectado na videira, não tem tempo ruim para ele. Porque ele sabe em quem crer, em quem tem crido. Ele sabe quem é que dá a vitória, quem tem a última palavra. A última palavra não é do médico, do diagnóstico médico. Não é. A última palavra não é, talvez, do seu contador, que fala, rapaz, o negócio está feio aqui para o seu lado. Não é, querido. Dependa do Senhor. Dependa dEle. Viva intensamente essa aventura da vida cristã. É uma aventura depender dEle. É uma aventura viver pela fé e saber que Ele tem cuidado de nós. Olha esse outro texto. Em Tiago 1, 2-4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada
deficientes. Fique alegre, querido, por estar passando por tribulação, porque isso vai forjar o teu caráter. Isso vai ajudar você a ser mais parecido com Cristo, a ter um caráter íntegro, perfeito. Essa é a obsessão de Deus por mim, por você, é te transformar na imagem do Filho dele. A cada dia ele olha para você e fala, olha, eu acho que é preciso tratar essa área aqui, para esse meu filho ficar mais parecido com Jesus. Eu preciso tratar essa área, e aí ele coloca algumas situações, porque ele está cuidando de você. Ele está limpando você, para fazer um crente firme, cheio de frutos, poderoso, que não se abala, um crente irresistível e inabalável. Nós falamos do cristão inabalável, né? Um domingo retrasado. Mas é isso que ele quer fazer de você. Um homem firmado na rocha. Pode vir tempestade, pode vir trovão, relâmpago, pode vir a dificuldade que for, mas você está firme na rocha. Você sabe em quem você crê. Quem está sustentando a sua vida. E está sempre com um sorrisão lá no rosto. Porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Amém, queridos? Isso está disponível para mim e para você. Está disponível para nós. Olha só os benefícios de viver essa aventura do Espírito, de estar conectado na videira. Eu vou abrir aqui esses textos para a gente acompanhar. Em João, se você puder abrir comigo aí também. João, no capítulo 15, olha o que diz. Lá no verso 7. João 15, 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Amém, queridos? Olha que maravilha isso. O benefício de permanecer conectado na videira. Os seus pedidos serão atendidos. Se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Você crê nisso? É promessa de Deus para você, se você permanecer enxertado, conectado na videira. Olha lá o que diz no verso de número 11. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós. Ou seja, a alegria do Senhor esteja em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. Olha só que benefício maravilhoso. Deus se alegra com você, e a sua alegria se torna completa. Quando você permanece no Senhor, Deus se alegra. E a alegria dele em você é a sua força. Amém, queridos? A alegria do Senhor é a nossa força. A sua alegria não depende de circunstâncias, de sentimentos. A sua alegria vem do Senhor, que te sustenta e está sempre te alimentando de seiva. Seiva do Espírito. Está fraco, está frágil, você vai orar. Você vai para o seu cantinho lá de oração, fecha a porta do seu quarto. E Senhor, me abastece de seiva, me abastece com a tua seiva, e você sabe onde procurar a seiva. Você fecha, se ajoelha, bota aquela musiquinha abençoada lá, e deixa Deus tratar com você. Tem tempo com Ele, Ele vai tratando, Ele vai falando, Ele vai trazendo fé para o teu coração, convicção, perseverança, e você vai permanecendo. É uma aventura a vida cristã, queridos, é uma aventura depender de Deus, ter Ele como provedor, como Senhor, e saber que Ele cuida de nós. E você está recebendo a seiva do Espírito. E não importa a dificuldade que você está passando, querido, não importa. E nós vamos passar por tribulações. Por muitas delas. Mas quem sustenta você não é o pastor, não é a igreja. Quem sustenta você é a seiva do Espírito. É a seiva que vem da videira verdadeira, que é o próprio Cristo. E por último, lá no verso 14, diz o seguinte: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Meu amigo, meu irmão, você já não é servo apenas, você é amigo de Deus. Ele diz: eu já não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo, porque eu tenho revelado coisas ocultas a você. Quando você se encontra comigo lá no teu quarto, ou dirigindo, ou em alguns momentos da sua vida, do seu dia, você vem me encontrar, eu alimento você, eu tenho uma amizade contigo. Eu não sou só um Deus barbudão, aquele cabelo branco,
com uma vara na mão, só esperando alguém vacilar para ele... Tá! É seu amigo, querido. Quer ter comunhão contigo. Quer participar da sua vida cada segundo, cada minuto. Quer te amparar, quer te trazer seiva, alegria. Ah, como isso é bom, querido. Porque, puxa, como a gente passa por situações difíceis, desanimadoras, que a gente quer jogar a toalha. Recebe a seiva do Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor para nós, para mim, para você nessa noite. E se você puder fechar os seus olhos aí comigo, ficar à vontade, mas feche seus olhos, fala com Deus, fala com o Senhor. Que tipo de ramo tem sido você, querido? Está faltando fruto, está faltando paciência, você é uma pessoa ansiosa, preocupada, irritada. Você fala, eu quero ser mais amoroso, mas não consegue. Não consegue viver mudanças profundas na sua vida. Quem sabe você está fora da videira. Fora da videira verdadeira. Você precisa dela, querido. E a boa notícia para você é que você pode ser reenxertado essa noite nessa videira. Entregar sua vida a Ele. Falar, Jesus, cansei de andar sozinho, de tentar com as minhas próprias forças. Cansei, não dou conta mais não. Muita canseira, muita dificuldade. Eu preciso da seiva do Teu Espírito Santo. Se você quiser vir orar aqui no altar, eu gostaria de orar com você. O Senhor é a videira verdadeira e Ele está nesse lugar. Fala, Senhor, eu quero ser reenxertado. Dá um passo de fé, vem aqui, vamos orar junto. Vamos orar aqui no altar. Deixa o Senhor encher o seu coração de amor, encher seu coração de paciência, de fé, para você passar aí, querido, ileso, nesse momento difícil que você está vivendo, que você está passando. A igreja permanece em oração, mas eu te convido a vir para o altar. Esse é o melhor lugar, esse é o melhor lugar. É onde Deus derrama a seiva dele sobre nós. Se comparar, esperança viva, Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha